bem, estamos aqui com a Eliana Cassandri. Ela é Head de Marketing do Grupo Petrópolis e por isso a gente está aqui. Olha só, ela foi absolutamente maravilhosa. Ela mandou para minha casa essa pequena coleção invejável de muitas cervejas, das quais a gente vai falar agora, para a gente fazer essa conversa aqui, ó. Eu escolhi essa. Tá aqui Ó, Joana, prazerzão, prazerzão, amei o convite. Eu vou escolher essa aqui, Cacildes, para a Vamos gente para brindar que a gente quer saber hoje. muito essa, ó. Vamos aqui. Saúde! Saúde, que o resto a gente dá jeito. Hum, maravilha. Papo com cerveja, Isso é né? que Esse é dia fazer papo. um canal Papo com Exatamente. cerveja. Bom, vamos começar aqui a aquecer para contar um pouco dessa história. Bom, você cuida do desenvolvimento, estratégia e operação simplesmente de 14 marcas. E entre elas está aí a cerveja de Itaipava, que está aqui atrás, que é atualmente uma das, se não for a terceira, é a segunda hoje, A terceira mais a vendida do maior Brasil. marca de cerveja mais vendida no Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da sua ida para Petrópolis, porque você já está há bastante tempo. Conta um Exato. pouquinho da Eu tua carreira, porque costumo, ela é curiosa. Uma carreira eu curiosa. costumo dizer, né, Joana? Primeiro, super obrigada de novo pelo convite. Que honra, que privilégio, que alegria. Delícia falar com você, que eu sei também que já foi, né, já participou desse mercado cervejeiro na área profissional e muito gostoso essa troca, muito feliz. Bom, eu estou no grupo há 10 anos, né? Eu costumo dizer que não é paixão, porque se fosse paixão já teria acabado há muito tempo, então é uma relação de amor, né? Um mercado delicioso de trabalhar. Antes disso, eu tive duas grandes escolas, passei muito rápido pela TV Bandeirantes, mas eu sou formada em jornalismo, né? Minha primeira faculdade é jornalismo. Tentei fazer engenharia civil, tá? Porque eu acho linda essa profissão. Adoraria, né, trabalhar com obras, pontes, estradas, era isso que eu queria fazer. Cara, não deu certo, porque eu só tirava tipo 1, 2, cálculo 1, 0, cálculo 2, 0. Eu tirava nota muito baixa. Eu falei, cara, isso não é para mim. Ainda assim, Aí você saía para beber, né? saía para beber, porque na verdade na minha sala, na época, tinham 107 alunos, 7 eram mulheres e o resto homem, né? Então a gente eu sentava lá no fundão, claro, e você faz muita amizade. Essa parte foi boa. Mas enfim, fui para a TV Bandeirantes quando eu estava ainda estudando jornalismo. Foi uma grande escola. Depois disso, conheci, me apaixonei pela parte de comunicação corporativa. E aí me lancei e fui parar na Ford Motor Company também. Eu fiquei 5 anos lá, que foi uma delícia, porque é uma multinacional, pessoas apaixonadas por aquele lugar. A gente costumava dizer que nós tínhamos sangue azul, né? De tanto envolvimento que tinha com o mercado, que assim como cerveja, também move muitas paixões. E aí eu morei na Bahia, uma época em Camaçari, que era a fábrica que eu ficava, né? Que era a grande galinha de ovos de ouro na época da Ford. Era a planta de Camaçari, eu fiquei lá, fiquei grávida e, puxa, queria voltar para perto dos meus pais, sou super família. E aí, vamos voltar. E aí A consegui, né? primeira das meninas, né? São duas meninas. Primeira das meninas, a Letícia. A Letícia nasceu. Eu voltei com 8 meses de gravidez com aquele barrigão. Não tinha nem obstetra certo aqui. Peguei uma obstetra que me indicaram e vamos que vamos, né? E aí eu fiquei em casa 11 meses, né? Cuidando da Lelê. E de repente eu fiquei enlouquecida. Meu pai um dia chegou para mim e falou assim: Olha, Eliana, eu acho que você tem que fazer qualquer coisa. Vai varrer a praça, vai, sabe, conversar com os carrinhos de pipoca, porque não dá mais. Ninguém aguenta mais você por aqui, que eu tô muito energizada. E aí surgiu a oportunidade de uma vaga que eu pesquisei na época, uma empresa de médio porte, nacional. E eu fui ver, fiz 4 meses de entrevista, demorou 4 meses para entrar no grupo, deu certo. E aí estou lá há 10 anos. Comecei na área de comunicação corporativa, responsável por imprensa, por toda a parte de imagem da companhia e das marcas. Fiquei 4 anos nessa função e há 6 anos eu fui para o marketing, fui convidada, teve uma mudança de estrutura e comecei cuidando da parte só de comunicação das marcas, da propaganda pura. Eu aprendi muito, né? E eu dou muito esse aprendizado à equipe que estava comigo, com a paciência que eles tiveram.
E a própria agência, a Yang, que me deu muitas aulas, né? Então, muitos criativos, como o Rui Branquinho, o Casarotti, e agora o Pitangui, e todo o time, né? Gláucia, por exemplo, Gláucia Montanha, que é a parte de mídia desde o início. Então, o sucesso é, assim, trabalhar com marketing numa cervejaria, que é 100% nacional, num mercado mega dinâmico, onde a gente já está mais presente em mais de 700 mil pontos de venda. E aí, às vezes, até me pergunto, né? Eu falei, poxa, quanto tempo, né? Será que não está na hora de eu aprender sobre outros mercados? Mas o desafio é tão contínuo, sabe, Joana, Muda que... tanto também, né? Exato. São Cada tantas dia. marcas, tantos lançamentos, que a gente vai ficando e vai inventando novos projetos e a empresa vai se profissionalizando, se adaptando ao mercado e, né, por exemplo, essa inauguração E da... cresceu muito e a empresa também cresceu muito, né? Mudou muito nesses Cresceu. últimos 10 anos. Em meio à pandemia, a gente lançou a nossa 8ª fábrica, a 7ª cervejaria, que foi em Minas. Ela está entre as 5 maiores do Brasil e uma das mais tecnológicas do mundo. Então, é super orgulho você fazer parte disso e acaba o mercado te puxando, a companhia te envolvendo. A equipe também contribui muito para isso, porque são todos muito guerreiros, né? Eu falo, nós somos todos desbravadores, porque a gente olha, planeja, organiza o que a gente tem, se apaixona e vamos embora. Então é muito bom ter uma equipe que abraça tudo isso também. Muito legal. Vou te dar um tempo para você dar um gole na sua cerveja, né? Porque senão é o seguinte, no final da entrevista eu já estou para lá de Bagdá e você está ótima. Mas, Joana, você tem que ir me dando pausa aí que eu falo, eu vou me empolgando, você viu, né? Deixa eu te contar uma coisa. A gente vai entrar um pouquinho agora nesse momento, né? Esse momento pandemia que acaba sendo um momento que impacta muito a indústria da cerveja, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de bares, de pessoas na rua, da convivência, dos amigos. É sempre uma coisa muito relacionada a conviver, a trocar e tal, embora a gente faça isso de algum jeito por aqui, né? A gente sabe que isso impactou muito os negócios e tal. Então, eu queria, assim, perguntar um pouquinho para você como é que você estava estruturada, se seu e-commerce estava estruturado, como é que foi esse momento para diagnosticar o que fazer primeiro diante desse momento, principalmente sabendo que muitos pequenos negócios, né, micro negócios dependem de vocês. Olha, Joana, foi muito desafiador, né? Impactou muito, muito novo para todo mundo, para todos os segmentos, mas para nós, com o fechamento dos bares e restaurantes, logo na metade, na segunda quinzena de março, as nossas vendas despencaram. Nós perdemos 50% da nossa meta. Então, foi um susto muito grande. Do outro lado, nós sentimos o e-commerce, o Bom de Beer, que foi inaugurado em agosto do ano passado. Nós temos um parceiro que nos ajuda nisso, mas ainda assim muito pequeno, tudo muito novo, porque o nosso DNA, né, a distribuição do grupo é, claro que conectado com trade e a qualidade dos nossos produtos, mas assim, a distribuição é muito importante. A área comercial chegar em 700 mil pontos de venda de A a Z em todo o território nacional. E quando você olha para isso e vê que essas portas estão fechadas mesmo, né? A gente fez um projeto interno dentro de casa muito rápido, que é o Bar Delivery, justamente para ensinar os nossos clientes a fazer delivery, porque muitos deles não sabiam como funcionava, né? São tipos de bares que não costumam trabalhar o delivery. E o e-commerce, por sua vez, ainda não tão bem estruturado para enfrentar uma pandemia, né? Enquanto a gente olha outros e-commerces com números crescendo, eu fui até buscar, né, alguns números aqui. E-commerce no Brasil, né? Julho teve 25% de crescimento, é o terceiro maior crescimento que a gente já teve na história do e-commerce. 1,29 bilhões de acessos só esse ano. E comparado a nós, né, o Brasil, ele vai chegar a 111 bilhões de reais no e-commerce em 2020. Um crescimento de 49%
relacionado ao ano passado. Isso todo. Mas o mercado cervejeiro, ele acompanha uma parte disso, né? Porque assim, nós temos dois tipos de cerveja. É A que o cerveja e-commerce ainda é pequeno, né? Mesmo ele crescendo ainda muito, é ele pequeno. é muito pequenininho. Então, mesmo crescendo horrores, ele ainda, obviamente, outras coisas têm que acontecer para manter a saúde da Porque empresa. teve uma mudança de comportamento muito forte, mas não foi no e-commerce, né? As pessoas deixaram de beber no bar e começaram a beber nas suas casas. O que muda o grande consumo dos autosserviços, dos grandes supermercados, porque elas vão para casa e elas consomem esse produto, compram para consumir em casa. Aí nós tivemos uma mudança de cenário, né? Um mercado que antes era liderado pela garrafa, pelos 600 ml, teve uma transformação e hoje é liderado pela lata. E eu não estou falando de grupo, eu estou falando de mercado cervejeiro. O que dá um desafio para os fornecedores de lata atender todo esse movimento. Então, vai ter cerveja para todo mundo no período de verão, por exemplo? Não sabemos. Não sabemos por quê. Quantidade de líquido nas fábricas, quantidade de latas dos fornecedores para atender toda a demanda. Porque o Brasil é um país altamente consumidor de cerveja por ser tropical. E aí você estava falando do e-commerce, né? Nós temos a cerveja que nós chamamos de mainstream, nós temos a cerveja que nós chamamos de cervejas especiais, que são as mais encorpadas, que o valor agregado a ela também é maior. Saúde. Então, são essas. Essa Black Princess, eu adoro Ó, foto. essa aqui é a Puro Malte, né? Ela tá nesse universo agora Puro Malte, onde o brasileiro há 2 anos vem tomando muito gosto. Essa Mas, por Petra exemplo, também, né? você pega essa Black Princess aqui, que é uma IPA, ela é uma das marcas mais vendidas no nosso Bom de Beer, por exemplo. A família Petra de cervejas especiais, que nós temos 8 estilos, também. Por exemplo, Itaipava menos, né? A própria Petra Puro Malte, a Petra Origem Puro Malte também já é mais comercializada. Mas o e-commerce tem um movimento diferente. As pessoas acabam comprando coisas para presentear, fazendo kits de cerveja. Mas, enfim, e-commerce é um desafio. Eu ganhei de presente nessa pandemia a área de e-commerce, veio junto com o marketing, mas é apaixonante, viu? Eu falo, puxa, eu queria trabalhar só com e-commerce agora, porque é tecnologia, né? É marketing, vendas e tecnologia. São 3 áreas muito E a apaixonantes. resposta é muito imediata, né? Você Muito. consegue medir absolutamente. Tudo, Agora, né? O ainda dashboard. é pequenininho, né? Ainda é. Exatamente. E A essa, performance, existe muitas ferramentas de performance hoje. Isso ajuda, porque você pode mudar de estratégia no meio do caminho, não está dando certo de um jeito, vai para o outro. É muito veloz. Tendo a ferramenta, sabendo fazer a leitura dessa ferramenta, é muito, muito resultado positivo a seu favor. e você estava contando aí, e você está bebendo uma Cacildes, né? A Isso. história da Cacildes, ela é muito legal, porque ela é uma. Eu nem sabia que ela tinha sido que ela tinha sido comprada pela Itaipava. Uhum. Do início da história, só porque a gente é publicitário e a gente sabia que tinha sido criada por um publicitário, né? Junto com o filho. Isso. Né? É o Conta pra gente Diogo. essa história. O Diogo e o Sandro Gomes é filho do Mussum. E ele queria homenagear o pai de alguma forma, que é o Mussum, essa celebridade que a gente tanto gosta. Eu costumo dizer, né? A Letícia, que é minha filha de 10 anos, de 11 anos, nosso tempo passa tão rápido, né? 11 anos. Ela assiste Trapalhões, né? Ela gosta, ela conhece os personagens, então é muito marcante até hoje. E aí o Sandro e o Diogo abriram a Braçaria Ampolis em 2014 para homenagear o pai. Em 2017, nós conhecemos, gostamos, né? Esse é um tipo, a Braçaria Ampolis, ela tem a Cacildes, mas ela tem a família Ampolis também de cerveja. E é uma forma de agregar valor às nossas marcas do Grupo Petrópolis, né? Uma marca com um personagem tão importante, né? Um personagem que conta toda a história, que a gente usa, inclusive ele, na nossa comunicação. E aí a gente conversou, deu certo. Então, desde 2017, a gente trabalha com eles, né? Ainda tem a Braçaria Ampolis, claro. A gente fez essa parceria para colocar eles no nosso portfólio de distribuição e está funcionando. Por onde a gente passa, o Sandro Gomes, né? Que é o filho do Mussum. A gente usa muito a imagem dele também para falar com as pessoas, para falar sobre essa história. No carnaval, no nosso camarote da Sapucaí, é um sucesso quando ele vai, porque é um pouquinho do Mussum
que está ali pertinho da gente, né? E tem todo esse carisma que a gente tem muito durante a nossa história. A gente, né? Eu, pelo menos, cresci assistindo os Eu Trapalhões do cresci Sábado à Noite. assistindo Trapalhões, e todos os filmes, né? Porque tinha os E filmes. todos os Todo ano filmes. saía um filme, né? E, assim, Exato. e eu me E eu, lembro. criança, tinha até filme da Xuxa, eles participavam. Então, quando eram os Trapalhões junto com a Xuxa, era melhor ainda, né? Tinha todo esse... Realmente, assim, uns gênios. Muito bom para a nossa geração ter eles como referência. Não, e mudança, assim, a gente olha para trás, né? A comunicação mudou muito, o comportamento mudou muito e jamais, acho que hoje nem caberia, né? Nem teria como ter um programa como aquele que hoje seria Exatamente. completamente Não, hoje não pode politicamente nada, né, gente? Cá incorreto. entre nós. Ó, eu trabalho com comunicação de cerveja. Se já é difícil para as outras categorias, né? Porque tem toda a história do politicamente correto em todos os sentidos, para nós de cerveja é muito mais difícil, né? Mas Em é que situações... existe o humor. Porque o Brasil a comunicação gosta muito da comunicação da diversão, do humor e tal, mas tem que ser um humor que caiba, né? Que seja mais inteligente, menos nocivo Exato. no reafirmar estereótipos que durante muito tempo fizeram tão mal para tanta gente. Exato. É um humor com respeito, né? Você sabe que a gente tem uma história para contar, né? Que eu até me orgulho de contar, porque a gente conseguiu enxergar a tempo. Nós construímos, há 7 anos, a personagem Verão, com a Aline Riscado para Itaipava. No meio, né, num ano e meio de campanha que a gente usava ela, nós tivemos muitas queixas da própria imprensa que nós estávamos objetivando, não. É mulher objeto, É, né? é. Falei, gente, peraí, né? Vamos conversar sobre isso e vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo, porque no fundo a gente faz comunicação e propaganda para levar entretenimento e alegria para as pessoas e não simplesmente para a gente cumprir um posicionamento e vamos em frente. E aí a gente olhou, né? Falou, poxa, a gente fez uma pesquisa na época, ela tem uma aceitação muito saudável, principalmente entre as mulheres, porém a mensagem que a gente queria passar não estava sendo passada uma outra. Então nós mudamos completamente o caminho, né? Nós demos uma função para a personagem, justamente, por exemplo, ela tinha um papel antes de garçonete nos quiosques. A gente tira isso dela. Vai verão, vem verão, que foi bem o auge, né, do primeiro ano e meio que a gente colocou a campanha no ar. Entrou eu me lembro bem disso, assim, porque, obviamente, como mulher, essa foi uma discussão que fez parte dentro da comunicação. De muitas discussões. E a gente olhou e falou, poxa, por que não? Né, o consumidor, que é o nosso grande parceiro, a gente precisa cuidar dele. E aí a gente voltou para casa e eu me orgulho porque assim, puxa, que bom que a gente viu a tempo, que a gente conseguiu corrigir, né? Que ela sim é uma personagem importante para a marca, mas ela tem uma função de muito mais de awareness, de trazer esse verão. A gente coloca ela muito mais na assinatura do filme do que no roteiro como um todo. Então a gente conseguiu trazer e desenhar esse formato que foi benéfico para todo mundo, foi benéfico para a marca e foi benéfico para o consumidor também, que deixou de se sentir atacado, né? Essa era a verdade, não é só isso que a gente quer. Como você falou, não aconteceu só no Grupo Petrópolis, né? Acho que aconteceu com a cerveja, o que você falou. A cerveja, em geral, teve que rever, e aí não só a cerveja, mas como a cerveja normalmente já tinha um passado extremamente machista, exato. Talvez tenha sido a que tenha feito revoluções mais óbvias e urgentes, né? E aí todas, eu acho que eu vi. Exato, não, sim. Fazendo correções de trajetória. De rota. Era um universo, né, muito pautado pela mulher, no comercial de cerveja, desde um cartaz no PDV, né, no ponto de venda, até mesmo o digital era bem menor do que é hoje, era muito mais TV. Então tinha a participação da mulher muito, que a gente consegue tirar isso e acompanhar o que está acontecendo, que para a gente é muito feliz. Mas ainda assim é desafiador pra caramba enfrentar as regras do CONAR e a gente, né, garantir que o consumidor
pare e olhe pela nossa propaganda. Agora, no digital, não, né? A gente tem uma liberdade um pouco maior, até porque a linguagem é diferente, mas ainda assim a gente tem todo o cuidado com esse artigo P do CONAR, que a gente sabe de cor. Compensação eu acho que no digital, o desafio da conversa é pior, né? É muito mais difícil, porque assim, hoje, se fosse aquela época do vai verão, vem verão, hoje, numa conversa do digital do jeito que seria muito mais difícil, porque assim, Cara, fechava a marca, praticamente, né? e assim, então, isso é muito legal, porque assim, acabou a época de você colocar um filme e ninguém ninguém fala mais nada. Agora não adianta, você tem que estar muito firme. E sabe, Joana, eu acho que a leitura correta dos dados nunca esteve tão em alta, né? Assim, o hub de dados interno dentro da empresa para você consultar, porque no fim do dia, quem tem que estar no centro de tudo é o consumidor. Então, o que esse cara quer ouvir? Não é mais só sobre o que a marca quer falar, mas o que esse cara, o que realmente faz diferença para ele, que vai conectar com as coisas que ele gosta de saber e muitas vezes pode levar benefício ou uma diferenciação na cultura para ele. Então, os dados bem interpretados nos geram essa riqueza de insights que a gente consegue levar a marca para um patamar que não é só propaganda pela propaganda. Eu costumo dizer bastante isso. Cuidado pela propaganda pela propaganda. A marca tem que cumprir uma missão de levar, né, informação, por mais que a gente tenha humor, mas que se conecte de verdade, porque senão a gente cada vez mais cria um distanciamento com esse consumidor. Ao mesmo tempo que seja absolutamente verdadeiro, né? Que seja uma crença real daquela marca. O que é que você sustenta? Porque na hora que vier uma conversa que não seja agradável de ouvir, e vai haver, porque as conversas Exato, não existe mais só os lovers, né? Os haters estão aí, e é exato. mesmo, e tudo bem, mas se você tem que garantir a sua crença mais do que Sempre verdadeiro, né? E né? ainda mais essa geração, né? Tem um caso de o Cristal, uma marca nossa, que era a cerveja dos encontros, e a gente está passando pelo reposicionamento dela, porque não faz mais sentido a cerveja dos encontros neste momento. Então, é natural que a gente passe por isso, por essa riqueza. Tudo para mim é muito rico, porque gera discussão. Na época, quando a gente desenhou o planejamento, nós pegamos um filme referência, eu não me lembro agora o nome, mas ele dizia o seguinte: era uma mulher, ela subia, ela entrava no prédio dela, dava de cara com o porteiro, ele estava olhando no celular. Ela entra no elevador, todo mundo no celular. Ela vai para o apartamento dela, tem uma outra menina dentro do apartamento no computador. Cara, ela faz o seguinte: ela pega o corredor entre os apartamentos, coloca um monte de mesa, um monte de cadeira e começa a bater nas portas das pessoas, pedindo para sair, para eles se relacionarem. Aí termina uma filha, né, uma menina com os pais saindo do elevador, os pais no celular, e a menina puxou, os pais indo para o apartamento, ela puxou a mão dos pais para sentar na mesa. E aí assim, é uma marca gringa, não tinha nada com nada. E eu mostrei para Letícia, minha filha, que tinha uns 8 anos de idade na época. E eu acostumo, né? Eu aprovo as campanhas publicitárias aqui primeiro em casa. Se a Lele e a Juju entender, é porque deu certo. E aí a Letícia, na época, falou assim para mim: Nossa, mãe, posso ver de novo? E aí eu passei mais uma vez. E aí, quando terminou, ela falou assim: Nossa, que marca é essa? Tem no Brasil para a gente comprar? Eu falei: Por quê? Ela falou: Porque essa marca fez bem para as pessoas e a gente precisa consumir marca que faz. Ela não falou consumir com esse jeitinho, Entendi. mas ela entendeu tão rápido que o que faz bem eu também quero. E esse consumidor está chegando cada vez mais perto de nós, entendeu? Então, eu acho que esse fica o recado. E é isso mesmo, né? Porque é tão interessante, cada vez mais, por isso que eu falei da verdade da marca, porque cada vez mais vai ser isso. O que é, qual é a sua bandeira, né? Qual é a sua verdade que para eu colocar o meu dinheiro aí, né? E não precisa ser tantas verdades, que seja uma, mas Não, que e que seja faça a diferença, verdadeira, né? que tem uma personalidade, né? A gente que constrói marca é muito isso, é assim, e que seja real e que seja coerente, né? Que tenha uma coerência, E antes disso, a gente foi para um outro lado, mas antes disso você tinha falado da história da importância dos dados hoje, né? E assim, justamente para você ter essa temperatura e essa medida da conversa, né? Do que está sendo falado, de que é importante para as pessoas,
obviamente, não é só, eu não vou dar o que as pessoas, a marca não vai dar o que as pessoas querem, a marca vai dar o que as pessoas querem e que tem a ver com ela, né? Que ela possa dar, que faça sentido para ela dar, que seja verdadeiro, porque senão também fica um troço que não faz Não, e aí assim, é mais uma falando qualquer coisa, né? E aí não cria uma referência, não cria uma lembrança, e de repente desaparece na multidão de comunicação que a gente é atingido todos os dias. Então, quanto mais próximo disso, mais insight, o mais difícil, né, hoje em dia no mercado é achar esse profissional que consiga fazer essa transição dos dados para o insight, porque dado ok, você vai lá, você tem, dentro da lei LGBT está tudo certo, mas como é que você usa, como é que você traz isso para virar insight para sua marca, que seja verdadeiro diante daquele consumidor que faz aquilo naquela hora, naquele lugar, né? Mas é isso que é desafiante, né? E apaixonante. O pulo do gato, eu chamo de pulo do gato, que é um troço velho, né? O pulo do gato é um negócio que é assim, velho. É contemporâneo. O pulo do gato é sempre contemporâneo. Já é tão velho que já tá bom, porque já tá moderno. Entendeu? Mas assim, o pulo do gato é exatamente essa transformação, não só dentro dos dados, né? Da mineração de dados, daquilo que de fato é interessante, e depois da mineração dos dados, o que é que você faz com eles de fato que crie, que dê esse insight, essa ideia, essa coisa mágica que conecta as pessoas, né? E que eu defendo com unhas e dentes, porque como criativa que sou, eu acho que esse é o valor real da criatividade. Você pode fazer a análise que for, ter a informação que for, construir o raciocínio que for, se você não tiver a ideia, o pulo do gato, você não consegue fazer essa conexão da forma mais poderosa que você poderia fazer, né? E assertiva, né? Porque no fim do dia tudo é grana, tudo é tempo, né? E é essa consistência que você começa. Tem um assunto, né, que eu aprendi nas minhas buscas sobre tecnologia, que eu descobri no South by Southwest do ano passado. Eu nunca tinha ido, foi a minha primeira vez, me apaixonei. Fui sozinha, com a minha mochilinha, até escrevi um texto sobre. Nunca imaginou que esse ano não teria a menor chance. Não, até me inscrevi, estava tudo certo. Aí cancelou, mas já estou com o ticket pronto para o ano que vem. Então vamos torcer para dar tudo certo. Vamos ver esse ano que vem. Essa história da tecnologia conectada com a comunicação, e lá eu conheci um monte de gente do mercado, né? Desse meio, que aí quando a gente traz para dentro, né? E aí eu conheci a Sociedade 5.0, que é um tema que nasceu no Japão, que fala muito sobre essa história do consumidor no centro e tudo que está em volta dele tem que funcionar como benefício, né? Seja o mercado de comunicação, seja o mercado de saúde, seja o mercado de alimento. Então, é tão interessante isso, que aí você também tem uma transformação na comunicação, né? Quando você coloca o cara no centro, e aí a gente vai para o Omnichannel, né? Que você é a mesma pessoa, e às vezes a gente esquece e faz uma porrada de mensagem diferente, em diversos formatos diferentes. No fim do dia, é um cara só. Como é que eu falo com ele com consistência? É o famoso, no Brasil, é o famoso o que Maria leva, né? Que é assim... Maria leva. Que é o... Cara, no final das contas, tem que ser um troço que seja relevante para mim. Pode ser porque me faz rir, pode ser porque me faz ser feliz, pode ser porque a gente tem... Que me faz refletir, né? Tem um pouco de tudo. Me faz ter afinidade com o que você prega e faz. Mas seja como for, a comunicação tem que me engajar, né? Eu tenho que querer me engajar com aquela marca. E esse é o poder. E aí me vem a seguinte questão para você. Dentro dessa pandemia, muitas das coisas foram feitas com a série de limitações que a gente tem hoje, né? E vai chegar o verão e a gente vai precisar mostrar, enfim, como é que vai ser essa coisa, o comportamento mudando o tempo inteiro e tal. E eu acho, a gente ficou com a comunicação em geral muito, muito parecida. Em geral. Total. Muito. Todo mundo falando a mesma coisa. Assim, uma coisa horrorosa. Ninguém sabe de quem é quem, porque são todos muito parecidos. Então, eu fico imaginando que isso deva, na minha esperança assim, maior, é que eu acredito que isso deva valorizar ainda mais a questão da criatividade. Porque... Exato. Você sabe, Joana, nós tínhamos,
né? Vou falar tínhamos porque já foi uma campanha linda, pronta para o verão, assim, ó, genial, conectada com o negócio, né? Que traz uma relevância de um assunto linda. 3 filmões, né? Uma estratégia digital 360 conectado com PDV, com trade. Cara, não dá. Eu falei, gente, assim, vamos tentar fazer um ajuste. Gente, não dá. Assim, é ter a coragem de falar, cara, vamos começar do zero, porque não é mais a mesma coisa, né? Boa, né? Os momentos são outros, os costumes outros, o comportamento é outro. Então, eu não sou louca, né? Ninguém é louco de colocar uma coisa no ar que não converse, que a gente está acabando de falar sobre isso, conversar com a realidade daquelas pessoas, do meu consumidor. Então, está sendo super desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma abertura de criatividade, a gente tem um tempo super curto, né? A gente fala de verão para nós, as nossas campanhas sempre entraram, e há 2 anos já que a gente vem trabalhando muito conectado com 360, com trade, com PDV, né? Enfim, Ou na seja, segunda tem quinzena que de ter tudo resolvido muito antes para você poder ter outubro. distribuição e tudo mais. É uma loucura. Exato. A gente geralmente produz verão por volta de junho, porque o céu de inverno é um dos céus mais bonitos para nós, né? E Itaipava, especificamente, quando a gente fala de verão, de praia, a cerveja 100% verão, a gente precisa de um céuzão bonito, né? Toda aquela plástica bacana que a propaganda tem. Mas, puxa, esse ano vai ser lindo também, mas vai ser desafiador. E acho que todo mundo cresce, né? Nós, como profissionais, crescemos, os nossos próprios parceiros também precisam se reinventar, o que para a gente dá mais aquela chama acesa. Eu costumo dizer, né? São 10 anos de GP com a chama acesa. Dias naturais que a chama um pouquinho menos acesa, né? Porque né, ninguém é de ferro. Claro. Mas manter a chama acesa e perceber que ela está acesa é um grande privilégio. Bom, a gente falou de um monte de coisa aqui. E, peraí, deixa eu mudar aqui. E mais um bocado, a gente passou por cima da história das fábricas, da inauguração da fábrica, que você tinha falado que tinha sido tão legal, dessa última. E eu queria te perguntar, assim, a gente estava falando de comportamento, né? E realmente, como é difícil você virar e falar assim, cara, eu tenho que fazer minha campanha agora, em setembro, e já atrasada, porque seria em junho, Sim. do verão, que eu não sei o que vai estar acontecendo. Então, pela primeira vez, a gente tem uma imprevisibilidade como nunca antes, mesmo a gente estando ligado ao todo e qualquer dado do que acontece, social listening e tudo para saber o que está acontecendo e fazendo os prognósticos mais malucos. Mesmo assim, a gente está aí com uma incerteza que nunca antes, né? E não deve ser nada fácil para quem é muito vivo, né? é muito mais rápido, muito mais Nós temos as nossas lives, né, com a equipe de marketing toda sexta-feira. A gente reserva um tempo para nós, para todo mundo falar, enfim, né? Somos em 30 pessoas. E aí uma forma da gente também ficar juntinho, né? A gente fala de tudo, da vida e de trabalho. E aí o que dá para perceber é que assim, cada sexta tem um assunto diferente, com ideias diferentes, com possibilidades de virar a chave, porque já mudou da semana passada para cá, então a gente tem TNT, né, o nosso energético. TNT, ele tem um posicionamento de resistência, de energia, né, energético. Se a vida te derruba, né, você tem energia para levantar de novo e correr atrás. A gente fez, durante os últimos 3 anos, nós demos voz, nós temos o canal TNT Lab e nós demos voz para muitos assuntos polêmicos, né? Como marca, a gente deu esse microfone para assuntos que estavam acontecendo. Então, TNT foi uma escola muito legal. Eu lembro que a primeira comunicação que nós fizemos no Instagram da marca, que foi um tema, cara, a gente falando sobre homofobia, se eu não me engano, eu acho que foi isso. Cara, veio uns ataques. E aí a turma ficou desesperada. Meu, vamos tirar do ar. Eu falei, viu, peraí, gente, né? Nós todos, não só eu, todos nós pode chegamos tirar a do ar. vocês. Hoje em dia, tirar do ar é a Seguinte, pior gente, coisa. Se você teve uma nós conversa, não queremos isso? A marca não é isso?
Cara, vamos peitar, não dá para agradar 100%, a gente não quer agradar 100%, mas a gente tem que ter uma opinião como marca. Então, isso há 3 anos atrás foi uma grande escola para nós, né? Que somos uma cervejaria, que é um outro segmento, mas que tem o energético TNT, que é o nosso xodó também dentro de casa, que nos permite viver esse mundo, né? O mundo da diversidade, que é muito bacana, a gente aprende todo dia e traz isso para dentro. O mundo da tecnologia, do game, né, que a gente está entrando, dos próprios atletas. A gente tem atletas TNT de rua, que é esporte urbano, que a marca quer ir. Então, tem uma festa em São Paulo, a Baticu, que uma época a gente esteve presente, que é um outro universo completamente diferente de nós, e até mesmo para os nossos colaboradores, não só da área de marketing, nós orientávamos para ir para essas festas, para olhar, para sentir, para viver um pouco dessa diversidade. Eu, com 2 filhas, né, moro no interior, em Tatuí, que é 120 quilômetros de São Paulo. É um outro cenário. Então, uma vez por mês, pelo menos, né, já tem combinado aqui em casa. Eu pego as minhas filhas, nós vamos para São Paulo, a gente dorme em São Paulo, para a gente andar de metrô, para a gente ir umas festas esquisitas, para a gente ver gente diferente da gente, Você porque me isso contou, né? Sair da bolha, né? sai da bolha, né? Criar referência, e isso traz muito respeito. Você conviver com a diferença te mostra que tudo é possível, né? Todo mundo tem direito de ser, de falar, de andar do jeito que quiser, mas você tem que vivenciar, porque ficar só no discurso é fake. Na hora que você precisa sair da bolha, você não consegue, porque você não viveu. Que era o que eu ia falar, complementando ali a minha história dos comportamentos, né, que vem mudando. Nesses últimos 4 meses, muitas coisas históricas aconteceram, né? Que mudaram, que houve um engajamento muito grande em relação à diversidade, em relação ao negro, em relação assim, eu acho que as coisas se aceleraram e não se acelerou só a tecnologia, não se acelerou só o jeito de trabalhar em casa, se acelerou coisas muito que estavam precisando ser aceleradas e a diversidade definitivamente era uma delas. Então isso daí mudou e hoje você vai para a televisão e você não assiste, você já não vê mais um comercial que não tem uma representatividade que há um ano atrás jamais teria. Então assim, já Exato. mudou, né? A preocupação, né? Não, o olhar já é outro, principalmente quem trabalha com comunicação, o olhar da marca, o walk the talk, ou seja, o que eu faço internamente, o que meus fornecedores fazem, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque assim, tem fornecedor, tem distribuidor, tem consumidor. Tem muita coisa, né, envolvida. Ainda a gente precisa de uma grande evolução, sim. Nós estamos situados, né, o nosso corporativo marketing mesmo, a gente está situado em Boituva, super difícil, né, a gente trazer profissionais de São Paulo, por exemplo, porque a gente está situado de verdade, a gente respira, e a gente tem uma cultura dentro de casa de conexão, de viver, porque nós temos um tripé, né, que nos auxilia muito, que é o marketing, o trade marketing e a área comercial. Não adianta você ter produto na gôndola se você não tem uma comunicação para falar sobre isso. Então, é tudo muito conectado. Mas o fato da gente ter que estar lá sempre, claro que agora com a pandemia também a gente internalizou muito dessa evolução digital, todo mundo sai ganhando, mas assim ainda é difícil a gente tem alguns colaboradores dentro do marketing de São Paulo, né, que traz uma visão, mas a gente tem do interior, né, a gente tem pessoas que já moraram fora do país, pessoas que estão buscando. Então, eu sinto assim, apesar da gente estar dentro do interior, as pessoas se cutucam o tempo todo, né? E o meu papel como motivadora, vamos dizer assim, é justamente torcer para que eles saiam, para que aconteça, que vai frequentar um mundo que não é seu, né? A gente costuma dizer, vai fazer um conteúdo, vai viver um conteúdo, um evento de uma marca que você não cuida, porque é a forma de trazer as referências. Com os fornecedores, né, a gente tem uma vice-presidente, que é a Júlia Faria, que é a nossa grande joia rara, super inovadora, né, super jovem, e ela está à frente de tudo, né, uma empresa familiar, muito generosa. Eu costumo dizer para ela que ela vai me deixar 2 legados, a gentileza e a generosidade, porque a oportunidade que ela nos dá de fazer, e ela tem
né? Eu costumo dizer, gente, a Júlia tem sede por inovação, né? Vamos atrás disso, porque a principal madrinha a gente já tem. E ela também tem um olhar de diversidade muito rico. Então, a gente está sempre trabalhando, buscando, né? Conhecendo gente, trazendo reflexões para dentro de casa, para mudar um pouco essa chave. Não só do marketing, né? Porque o marketing a gente vive mais isso, mas das outras áreas dentro do grupo, que muitas vezes acabam sendo mais engessada por conta do dia a dia, porque é mais operação, enfim. Então, a gente tem uma consciência muito bacana disso. Agora, falta a gente virar essa chave para que esse movimento seja mais real, mais grandioso. Não que ele não seja real, ele já é. A gente já tem essa consciência, a gente já busca nas nossas conversas com fornecedores e parceiros. Mas, sabe, Ser maior, mais, fazer uma maior, coisa... porque a gente é grande, né? A gente tem essas condições, somos uma grande empresa. Não, então... e tem muito poder, né? Eu sempre falo, o poder do cliente é um negócio que é extraordinário, junto a toda uma cadeia, né? Exato. Total, né? Pesquisadores, assim, que querem, enfim, que vão atender, né? Aquele chamado, né? Então, assim, quando vocês colocam algum tipo de questão, como, por exemplo, a questão de diversidade, todo mundo se coça. E isso é um poder que muitas vezes os diretores de marketing esquecem que tem. Eles não têm só o poder para negociar ou para aprovar, ou não é esse o poder. É o poder de mudar uma série de coisas numa cadeia gigante, né? Exato. Tem uma profissional que eu gosto muito do mercado, que é a Carmela Borst. Ela foi muito tempo, ela é do marketing da tecnologia, né? Ela está na AON hoje, mas ela foi muito tempo da Oracle, por exemplo. E ela tem um olhar tão gentil também para o mercado, que ela fala o seguinte, né? Nós que estamos na cadeira de marketing, que podemos movimentar, como é que a gente pode mexer os nossos contatos para ajudar grandes ONGs, por exemplo, esse trabalho humanitário? Então, a gente tem, né, nós profissionais de marketing, temos a Casa do Zezinho, não sei se você já ouviu falar. Isso, claro. Mas a gente tem o bonde do Zezinho, que na verdade é formado por profissionais de marketing. Uma hora você tem um evento, né? Então a gente consegue contribuir com a cerveja para o evento, ou a gente tem uma Páscoa para as crianças, então tem o Marcel da Hershey's, por exemplo, que tem os chocolates. E ela falou o seguinte: se você está na sua cadeira, como é que você pode contribuir com a sociedade? O quanto a sociedade já contribui por você? Então, quando você toca nesse assunto do profissional de marketing, é muito mais de estar dentro da empresa, né? É usar essa cadeira executiva para tornar maior, eu acho que para o ambiente, para a comunidade. Usar para um lugar de privilégio para uma série de coisas, né? Porque esse poder aí também é um baita de um privilégio. E aí entra essa história que isso ficou ainda mais claro, eu acho muito claro com a pandemia, né? Que é para onde você vai, eu preciso ajudar. Então isso era quase porque o consumidor, a população falava o quê? Eu não quero mais ouvir só o que eles fazem pela melhor cerveja, eu quero ouvir agora o que eles vão fazer diante dessa situação caótica, né? Então, acho que... E aí nós, né, como formadores de opinião nessas cadeiras, é tão interessante assim, como você encontra pessoas no meio do caminho, que você acaba pedindo uma ajuda, uma conexão de uma outra pessoa, e tá todo mundo com o coração tão aberto, e muitas vezes essas pessoas não sabem como ajudar. Por um tempo, eu fiz aqui em casa, com a minha família mesmo, para mostrar para as minhas filhas a importância de olhar para o próximo. Eu venho de uma família, meu pai era daqueles, até hoje, né? Meu pai e minha mãe, eu sou muito privilegiada por isso também, eles pensam muito, e eles são muito ativos, né? Eles estão sempre fazendo coisas e movimentos para agregar valor ao próximo. É muito bonito. Eu ficaria um dia aqui falando com você. Mas eu quis passar isso para as minhas filhas. Nós criamos a campanha Bombom Solidário, que nada mais é do que arrecadar bombons para a gente entregar para as comunidades daqui que nós temos no sábado de Aleluia. Então, era um saquinho com uma frase bonitinha e simples. Cara, eu fiquei encantada de ver como as pessoas me ajudaram. Nós arrecadamos muitas caixas de bombom, né? Nós fizemos durante 3 anos. E aí, desde um fornecedor, desde um amigo próximo. Então, o que eu aprendi com isso? Além de
ter a oportunidade de ensinar para as minhas filhas um pedacinho de como você pode movimentar. Minha casa ficou cheirando chocolate, né? Porque era bombom para tudo quanto é lado, uma delícia. Mas como é que você também percebe que as pessoas, elas estão a fim de ajudar? Às vezes elas não sabem como. Então, se você não comunica essas portas que estão abertas, elas não vão saber. Porque cada um tem um talento, cada um tem um perfil. Mas eu fiquei muito feliz por saber que, cara, tem tanto coração do bem que às vezes a gente não imagina e que, na verdade, nos surpreende. Então, assim, quem ganhou tudo no final do dia fui eu, né? Porque a minha crença de acreditar nas pessoas literalmente só aumentou. Nossa, a gente foi parar em bombom solidário, gente. Muito, mas esse é o objetivo da conversa. A gente vai nas janelas, né? Esse é o bate-papo. E aí, pegando os bombons solidários, assim, qual foi a coisa que, se você fosse pensar agora, que você acha que vai ser importante para o resto da sua vida, mas que aconteceu neste período, durante essa maluquice que a gente está vivendo? Durante a pandemia, cara, aprender a dizer não. É difícil, né, ser impopular na nossa cadeira, porque assim, nós somos somebody love, a gente pega todos os pratos, vamos fazer. Mas o que eu percebi, né? Eu tenho uma casa, né, com a minha família, e eu tenho uma equipe que eu preciso zelar, cuidar. E, cara, tem uma porrada de coisa para fazer dentro da companhia, que tudo me empolga, né? E vamos fazer. E, de repente, um dia, e assim, é gostoso dizer sim, porque você faz bem para as pessoas e você acaba ajudando as pessoas. Mas, por outro lado, só dizer sim, será que o sim que você disse te permite fazer coisas com qualidade? E não só para os outros, mas para você também. Onde é que você fica nesse ecossistema todo? Né? Como é que você prepara o seu próprio sim para fazer com mais qualidade? Seja dentro da minha casa, para dar um suporte na prova que a minha filha está tendo pela primeira vez no digital, né? Nessa transformação difícil para todo mundo. E seja para os meus parceiros, né? A área comercial, que demanda muito, porque eles esperam muitas orientações nossas do marketing. E a equipe se prepara para isso. No começo da pandemia, Joana, nós do marketing, nós tiramos a camisa de olhar para posicionamento de marca, vestimos a camisa de como auxiliar o nosso time comercial para ajudá-los. Porque o foco primeiro mês foram 50% a menos da nossa meta. Né? Nos 2 últimos meses já atingimos 100%. Ok, maravilha, conseguimos. Mas como é que o marketing simplesmente vai pensar em posicionamento de marca? Não, todo mundo vestiu a camisa, vamos aprender sobre vendas. Né? E aí a gente criou o Bar Delivery, enfim, a gente teve muito esse suporte. Mas respondendo a sua pergunta é isso. É respirar, avaliar e muitas vezes sinto muito. Né? Eu não vou conseguir, eu tenho 2 braços, 2 pernas, um coração, adoraria e uma energia para fazer acontecer. Mas não é só sobre isso, é sobre preparação, é sobre planejamento. Porque senão você vai acabar sendo mais do mesmo, né? E aí, sair da cadeira de título de popular para o impopular, isso para mim, né, para a própria equipe, né, a gente conversa muito sobre isso. Cara, tem horas. Vamos deixar ver o que acontece? Né? O mundo não vai acabar. Vamos deixar ver o que acontece para ver como é que a gente aprende. Porque a dor do crescimento, né? A dor do crescimento te faz, muitas vezes, voltar, olhar de novo e falar, cara, não quero mais ir por esse caminho, porque eu não consegui entregar com resultado. Então, vamos focar onde a gente consegue entregar. Então, acho que é isso. Desde dentro de casa até no ambiente de trabalho. Excelente aprendizado, porque ele é fundamental e ele é difícil mesmo. Não é uma coisa... Acho que todo mundo passa por esse... Mas termina colhendo frutos muito mais positivos, né? Porque se você preza... Isso, muitas vezes, um não é você estar prezando pela pessoa que está recebendo não, né? E tudo passa, né? Porque não parece na hora, mas né? Exato. E aí, cara, você gera as discussões, né? As caras e bocas. Eu acho... E aí o mais difícil é como lidar com isso dentro de você. Como lidar com isso... Nessa inteligência emocional que a gente precisa tanto, e no mercado cervejeiro que é mega dinâmico mais ainda, porque é tudo muito veloz, como é que você lida sem prejudicar
as suas entregas, porque no fim do dia você continua, a vida continua, né? Claro. Ao som do samba, ao som do rock, a vida continua. E aí, como é que você centraliza de novo no seu foco, deixa para lá de verdade e vamos para frente? E encontra o cara no dia seguinte, ó, porque é sobre processos, não é sobre pessoas. E a gente tem que deixar que isso internalize dentro da gente. E me conta uma coisa, aqui fazendo aquele exercício já só de quem já está aqui na cerveja, que é o famoso adivinhômetro. Como é que vai ser o verão? Cara, o verão vai ser o seguinte, vocês acham? né? O que você tem de informação? O que você sabe que a gente não sabe? Como é que vai ser o verão? Olha, o verão, tá? Eu não sei se o mais adequado ou não, Ontem a gente viu o Rio de Janeiro lotado. Exato, mas é aquele retrato. O verão vai ser o verão. O verão vai ser onde as pessoas vão sair das suas casas de máscara, né? Vão conversar, se aglomerar, vão tomar sua cerveja e vão se divertir, vão ouvir música. O que muda no verão, né? Não terão eventos proprietários de marca para aglomerar pessoas. Essas pessoas usarão suas criatividades, usarão suas casas, usarão as praças, usarão o que elas quiserem usar. Tudo menorzinho, para poder fazer esse encontro, mas, né, um encontro e uma vírgula que é o seguinte: não, eu tô na praça, eu tô ao céu aberto, ou não, eu tô na praia e tô de máscara. Ó, eu tô de máscara na praia usando álcool em gel, então eu tô protegido. Nós somos muito criativos, né, Joana? O brasileiro, você sabe disso, é um povo muito criativo. Então, assim, os bares abertos, restaurantes abertos, a gente já vê muito desses cenários, né? As pessoas otimistas e acreditando que vai dar certo. Os pequenos microempresários estão mais aliviados. Como é que está essa segunda fase aí? Como é que melhorou um pouco? Olha, teve muita gente que fechou as portas, né, Joana? De verdade. Muita gente, né? Muitos negócios, eu não consigo te dizer o número aqui agora, né? Porque depende muito do segmento, mas o que a gente estuda é muita gente sem trabalho, porque a gente teve um alto nível de demissão no Brasil, né? Diferente de outros países, né, como Estados Unidos, que a gente tem uma ajuda do governo gigante. Sim, nós tivemos ajuda do nosso governo também para essas pessoas, mas isso vai acabar, né? A gente não pode se iludir. E é uma ajuda muito momentânea. E a minha pergunta é, cara, como é que vai ser depois disso? Né? Porque agora tá, ó, bem... O que vai ser afetado? Né? No nosso mercado, por exemplo, o cara vai deixar de sair, os bares estão abertos. Para nós, pensando como negócio, ok. Pensando como saúde da sociedade, é preocupante. Porque no fim do dia, né, somos todos brasileiros. Claro, não. Então, o verão, para mim, vai ser assim. Tem muita gente tentando se reinventar. Eu acho que tem muita oportunidade de mercado, principalmente no digital, no e-commerce. Tem gente se reinventando, fazendo parceria com grandes marcas. Tem muito espaço para isso. E vamos torcer, né, para que aconteça tudo bem, que a gente continue a vacina. É isso aí. Tenha vacina. E a gente possa sair para tomar uma cerveja ao vivo. No bar, né? Que a gente possa brindar, né? Que a gente possa conversar, falar de outros, abrir tantas janelas do Windows como a gente abriu agora, mas que seja ao vivo. Tá bom. Super obrigada, foi uma delícia, adorei aqui tô. Obrigada a você. Foi essa uma energia aí, muito gostoso. Vai ficando escuro aqui, eu tenho que sair do lugar, não tem um lugar mais claro aqui para mim. Não, você não sabe, eu dei toda uma preparada aqui, que eu pus uma luz aqui, porque eu falei, cara, você não vai ficar escuro. Super resolveu, porque a minha tá aqui, eu fiquei no escuro, mas assim, foi uma delícia, foi ótimo e super obrigada. Eu que quero agradecer. Todo mundo, acho que tem gente que assiste do país inteiro. Então, Uau! é muita gente, eu ouço muita gente do Nordeste, todos os publicitários que... Posso fazer um convite, então? Posso fazer um convite? Claro que pode. Eu sou considerada, dentro da cervejaria, a rainha do Beer Tour. Isso mesmo, né? A gente tem nosso programa de visitação à fábrica. E eu já fui todas as nossas... esperando para ir. As nossas 7 unidades, né? A gente tem o Centro Cervejeiro de Pesquisa e Desenvolvimento também em Teresópolis, que é o cenário dos nossos mestres cervejeiros para eles fazerem testes, experimentos, delicioso.
Tá tudo aberto, né? Eu convido todo mundo mesmo para fazer Beer Tour, porque é uma delícia. Você abre a porta da sua casa, você recebe as pessoas bem, a gente toma uma maturada que é ali direto da teta da vaca, né? Aquela torneirinha com aquela cerveja encorpada, volumosa. Conta para eles quais são as cidades e os estados. Nós temos Itapsuma, em Pernambuco, Alagoinhas, na Bahia, Rio de Janeiro, Petrópolis e Teresópolis, Uberaba, Minas Gerais e Rondonópolis, no Mato Grosso. E Boituva, que é mais pertinho de quem está em São Paulo. E aí, assim, é um programa que recebe universitários, jornalistas, clientes, amigos. Então, é só a gente agendar, conversar, chegar até nós, né? Porque é um momento super bacana, descontraído e vale super a pena. Então, nada melhor do que agradecer todo mundo aí que assistiu, fazendo esse convite de verdade, viu, gente? De verdade. Dá um jeitinho de entrar em contato com a gente. Tá? E obrigada, Joana. Presentão conhecer você. Presentão poder dividir um pouquinho da minha história. Falo muito, porque sou empolgada. E em breve quero te conhecer de verdade, assim, ao vivo. Você está na profissão certa, tá tudo certo. Maravilha. Beijo muito grande, viu? Muito obrigada. Beijo para você também. Obrigada. Tchau, tchau.